Em toda a extensão da vista, nenhuma outra árvore surgia, só aquele velho juazeiro, devastado e espinhento. Verdejava a copa hospitaleira, a desolação cor de cinza da paisagem. E é com esse trecho que descreve uma seca cinza e dolorosa que eu inicio este vídeo para falar do livro O 15, escrito pela aclamada Raquel de Queiroz. Cearense, nasceu em 1910, uma das maiores escritoras nacionais, a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras em 1977. Essa mulher aqui foi e é motivo de muito orgulho para nós brasileiros. O 15 foi sua obra de estreia. A Raquel de Queiroz escreveu esse livro com 19 anos e isso foi motivo de espanto para muita gente, porque além da Raquel ser uma mulher e uma mulher extremamente jovem, e o alvoroço foi tão grande que tem uma fala, inclusive muito curiosa, do Graciliano Ramos, em que ele disse assim: "Não há ninguém com este nome, é Piléria. Uma garota assim fazer romance? Deve ser pseudônimo de sujeito barbado." E é interessante que depois dessa fala, mais adiante, a Raquel e o Graciliano Ramos, eles vieram a se tornar grandes amigos, mas eu acho essa passagem curiosa e como que as pessoas, como que a mulher era subestimada, e por vezes ainda é, a gente sabe que tem uma trajetória, um longo caminho ainda para ser percorrido e ser superado, mas quando eu li esse trechinho eu me lembrei muito das irmãs Brontë, da Emily Brontë, que a princípio escrevia os seus textos e tinha que sempre colocar um pseudônimo masculino para conseguir ter algum tipo de visibilidade, e isso infelizmente é algo que acontecia. E é um fator lamentável, mas eu acho que serve de força para que nós mulheres sigamos em frente, lendo mulheres, assistindo mulheres e valorizando todo e qualquer trabalho desenvolvido pelas mulheres. Ainda sobre a vida da Raquel de Queiroz, eu acho muito importante ressaltar o papel que a família teve muito forte na vida dela. Era uma família de intelectuais, então a sua mãe lia muito, seu pai também, então eles incentivavam muito o estudo e a leitura desde cedo. Eu estava até assistindo uma entrevista da Raquel de Queiroz em que ela falava sobre a paixão da sua família, sobre grandes autores. Ela citou o nome de Eça de Queiroz e ela ainda brincava que ela ainda era um pouco mais machadiana, mas a gente percebe que ela teve uma família muito bem estruturada e uma família que a influenciou muito positivamente. Inclusive nessa entrevista há um momento em que ela fala que ela não tem que reclamar com relação à educação que ela recebeu e que ela sempre foi apresentada a escritores de peso. E a minha casa era uma casa de intelectuais, tinha-se muito livro, lia-se muito. Eu me criei num ambiente, quando eu comecei a escrever, não era de admirar, porque era o meu ambiente normal. Esta obra foi publicada em 1930, segunda fase do modernismo, ou seja, aqui nós encontramos uma série de denúncias como a corrupção e a seca. Nesta obra nós temos o relato do sofrimento e da miséria decorrentes da grande seca de 1915 que assolou o Nordeste. E a Raquel de Queiroz, ela tem uma escrita muito honesta, e ao falar da seca, a Raquel de Queiroz ela descreve essas cenas com muita propriedade, porque afinal de contas ela está falando sobre a sua terra, sobre o seu povo. Ela fala de Quixadá e ela viveu ali. E eu acho muito interessante a forma honesta com que ela trata do nordestino, e ela não faz romance. Ela trata dessa dor de forma muito visceral, o que faz com que a gente sinta uma intensidade muito forte, com que a gente adentre a essa história de uma forma muito intensa. Eu já tinha visto tanta seca, eu vi 19, eu vi várias secas. Quando escrevi o 15, eu já tinha um grande currículo de secas. Já tinha assistido a várias secas, sabia perfeitamente que era uma seca. E quando a seca, eu nasci em 10, no final de 10. A seca de 15 eu ainda tinha lembrança de infância do pessoal pedindo esmola, dos campos, do tal campo de concentração. A Raquel foi tão
honesta, ao meu ver, que ela mantém, inclusive, a fala do nordestino de forma muito verdadeira neste livro. Então não tem floreios, ela mantém a simplicidade do povo e o resultado é uma escrita extremamente acessível. Este livro ele tem 26 capítulos e nós basicamente temos dois núcleos maiores. Um deles, o núcleo do Chico Bento, com a sua esposa, com seus filhos, e a gente acompanha o drama dos retirantes, porque o Chico Bento ele se coloca em uma posição extremamente difícil, ele se encontra sem trabalho e ele acaba vivendo aquela angústia de ter que deixar a sua terra e partir, lutando pela sua sobrevivência, lutando pela sobrevivência da família e o bem-estar, né, que é algo meio difícil, mas ele é um personagem que me cativou muito, porque ele manteve-se firme com a sua família e ele se colocou em uma posição que ele não pensava se ele iria se humilhar ou o que fosse, mas ele estava ali para ficar com a família e para lutar para que eles se alimentassem, para que eles sobrevivessem. Então esse núcleo é um núcleo muito bonito. Quando eu falo bonito é porque é realmente muito bem escrito, é muito bem desenvolvido, mas é extremamente triste, gente. Isso aqui é um livro para você chorar, entendeu? A cada capítulo é assim, são lágrimas, porque é muito triste, é muito sofrimento. No outro núcleo nós temos o Vicente, que é um vaqueiro que está aí lutando para poder manter seu gado vivo. E aliado também a este núcleo nós temos a Conceição, que é uma mulher forte, livre, letrada, e aí é interessante acompanhar o paralelo que é feito entre ela e o Vicente. Eu não vou falar muita coisa porque é legal você ler e descobrir, mas são personagens muito diferentes. O Vicente é extremamente rústico e a Conceição ela já é aquela mulher empoderada, que trabalha e que busca fazer alguma coisa pelaquela situação. Temos também a Dona Inácia, que é a avó da Conceição, uma senhora extremamente religiosa, e nem vou dizer religiosa, mas uma mulher de uma fé ímpar. E é interessante porque há também esse resgate cultural, a fé, que as coisas vão melhorar, que vai ter chuva, então é uma figura muito bonita também na história. Enfim, os personagens eles são muito reais, eles são muito humanizados e é impossível você não se envolver, é impossível você não torcer, sabe, pelo Chico Bento, torcer para que as coisas deem certo, torcer para que a família dele consiga ter êxito no meio dessa luta toda. Em uma fase da narrativa, a gente se depara com os acampamentos, que seriam aí os campos de concentração, como eram chamados, ou currais humanos. Esses lugares recebiam pessoas retirantes e eles se aglomeravam naquele espaço e recebiam água, um alimento obviamente escasso, precário, e esse alimento era até chamado de ração. É triste porque você vê o ser humano sendo tratado como um animal, por vezes, sabe? Outra coisa interessante nessa obra também é pensar na dualidade do ser humano, porque a gente percebe que em um momento aquela pessoa que tem pouco ou que não tem nada, ela se dispõe a tirar do seu para ajudar o outro. E do lado, a pessoa que tem muito, ela se recusa a estender a mão. A nossa vida é assim, porque a gente sabe que tem pessoas extremamente caridosas e outras que se fecham no seu egocentrismo e que não se dispõem a ajudar o outro. Então é uma narrativa, por isso que eu falo que é muito real, isso aqui é muito verdadeiro. Primeiro que a seca de 1915 aconteceu, os campos de concentrações também existiram, o sofrimento também, não precisa de ir muito longe não, a seca é um negócio que perdurou aí por muito tempo. Mas o que é importante falar é que a protagonista do livro, sem sombra de dúvidas, é a seca que machuca, que dói. Este livro foi um livro que nós discutimos no Projeto Minli, foi a nossa leitura de janeiro. E a Jordânia falou uma coisa em um dos comentários lá no grupo que me tocou e que eu não esqueci. Ela falou assim, à medida que eu tô lendo, eu tô percebendo que esse livro é um livro de perdas. E é isso. A gente percebe as pessoas perdendo tanta coisa. E eu falo não só de coisas materiais, porque muitos perdem o trabalho, perdem o gado, perdem a casa, mas alguns chegam a perder a dignidade, chegam a perder a fé. E isso eu não posso falar muita coisa porque este livro ele tem
157 páginas. Se eu falar muito, eu vou dar spoiler e eu quero que vocês tenham a experiência, mas já podem ir separando o lencinho, porque isso aqui é pesado. É pesado, mas é uma leitura necessária. Primeiro que é livro nacional, escrito por mulher, então marca mesmo toda uma época que nós vivemos, fala do nosso povo, do povo brasileiro que luta, e eu falei que é um livro de perdas, mas ele também é um livro de fé, porque as pessoas, por mais que elas estivessem perdendo uma série de coisas, em alguns momentos elas perdessem a fé, noutros elas resgatavam, e aí continuavam lutando. Então é um livro importante, necessário. Não se assuste, porque por ser um livro aclamado, muita gente fala, que é difícil, não. Como eu falei, é uma linguagem extremamente simples e acessível, vai por mim. E me conta, você já leu o 15 da Raquel de Queiroz? Tem vontade de ler? Deixa aqui nos comentários, vamos bater papo, que é sempre uma delícia conversar com vocês. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei, esse joinha ajuda muito, muito, muito o canal. Deixa aqui nos comentários, compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!